Olá, pessoal, boa noite. Olá, Rosane, Luísa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? boa noite. A Lu acabou de chegar em Lisboa, então tá aí com um pouco cansada, né, Lu? Mas A assim, carinha tá prejudicada, assim? mas tudo bem, tudo bem. Alex, a gente já tem gente Ai, aí dentro, podemos começar? O pessoal tá entrando, podemos dar um minutinho. Enquanto isso, a gente pode bater no papo aí com a Luísa, né? Saber um pouquinho como é que tá lá em Londres, né? Que ela veio de Londres, a terra da nossa, rainha. Como é que eu tava vim lá? muito. Eu ia guardar isso pra falar, porque eu vim muito pensando no tema, assim, o quanto é engraçado. E, tipo, Londres, né, é uma capital, a gente pensa como talvez São Paulo, Nova York, é uma coisa sempre, essa atmosfera meio busy, negócios. E a quantidade que eu parava para olhar, assim, de homens de terno, e eu olhava e parava assim, por que que meu inconsciente já vai e pensa que ele é um executivo? Peraí, eu também sou executiva, eu também tô com a minha malinha aqui. Então, muito tem a ver com o tema, eu tava pensando nisso. Mas, cara, lá tava bem, mudando agora da água pro vinho. Aqui tá bem mais calor do que tava lá. Lá já tá É. chegando o inverno. Ah, não, aqui são o quê? 11 horas da noite aqui no norte de Portugal, no Porto, tá dando 20 graus lá fora hoje. Então, Caramba. assim, vamos ter um final de semana de sol. Vamos começar, Sim. Alex? Vamos lá então, né, Rosane? Vamos lá, pessoal. Super obrigada aí a todos. Olá a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO aí da IT Recruiter, sempre acompanhada aqui do meu grande parceiro Alex Seles, fundador da RP1. Junto todas as quintas-feiras, a gente tem o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade. A ideia aqui é nós criarmos um espaço enriquecedor, onde a gente vai trazer conhecimentos, insights, networking, para as pessoas se unirem. Então, agradeço imensamente, mais uma vez, a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveitem ao máximo esse evento de hoje. Pois é, Rô, e a gente não pode esquecer que em nosso webinar nós juntamos as mentes brilhantes que estão tão fora da curva, né? E quem sabe até fora do tempo ou da terra, né? Então, nossos convidados, a gente costuma dizer que são Jedis, né? Da área de tecnologia, que compartilham um pouco de suas experiências. Então, aqui a gente busca sempre inspiração e provocar mudanças, né? Então, essa é a hora da gente trilhar o caminho fascinante de TI, né? Na qual a gente ouve um pouquinho de cada um que nós convidamos aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Legal, legal, Alex. Então, sejam todos muito bem-vindos ao webinar que vamos começar agora. Estamos super empolgados em ter cada um de vocês, né? Todas as quintas-feiras, esperamos vê-los aqui. Então, teremos uma sessão aí repleta de conhecimentos e insight, apresentando a nossa convidada de hoje, a Luísa Mello. É de Mello ou Melo? Luísa, eu normalmente falo Luísa Mello. Luísa A Duarte de Luísa. Mello, mas Luísa Mello. A Luísa Mello. Então, nesse webinar empolgante, exploraremos o tema da liderança feminina na era digital. Eu acho que é um assunto super interessante, ou seja, mulheres à frente de diretorias em multinacionais de tecnologia. Então, vamos explorar o impacto da liderança feminina, alguns desafios que temos que superar, né? Todas temos que superar, e compartilhar algumas estratégias aí para promover a diversidade de gênero nas empresas de tecnologia. Então vamos lá, né? Então, com mais de uma década de atuação em empresa de TI, né? A Luísa de Mello, ela é uma profissional apaixonada por vendas de tecnologia. Olha que já fui também vendedor, tá? De tecnologia. Fazer um jabá aqui, tá? O livro Vendedor Quântico, um livro que eu escrevi, que é justamente quando eu era vendedor de software, tá? Esse livro me rendeu uma promoção aí de gerente de projetos na multinacional por conta disso. Eu entendi a dor do cliente e a partir daquela dor criava um software service, né? E fazer também um MVP e conseguia vender, né? Então, seguindo um pouquinho aí do background da Luísa, né? Ela é uma profissional apaixonada por vendas e tecnologia, com mais de 8 anos de experiência, incluindo funções em grandes empresas de tecnologia como a Adobe, a Oracle, a Vetex, são empresas de peso, né? Bem como experiência em comércio eletrônico, sua experiência em marketing, comércio, vendas e serviços de soluções industriais impulsionou o crescimento das receitas e aumentou a competitividade
de um grande número de empresas. Perceba como que uma mulher chegou lá, né, e mostrou serviço. É muito bacana, isso é muito, para mim é muito, assim, inspirador, né. Então, sempre através de transformação digital. Então, o convite que a gente fez para a Luísa de Mello para estar aqui para a gente é muita referência, né? De uma liderança feminina que está na frente de uma empresa de tecnologia, atuando na parte da diretoria de uma multinacional, um departamento, né? Então, além disso, não pode esquecer que ela é uma coach, uma speaker, é uma writer e uma mentora, né? Sua trajetória abrange passagens por empresas multinacionais e trazendo consigo um currículo inspirador. Eu cansei até de falar muita coisa, né? Mas quando ela começar a falar para a gente vai começar a absorver um pouquinho aí do background dela. Vamos lá. Legal, Sei, legal, Alex, Luísa. brincadeira, cansei do voo. Eu também. Deixar aí um Ai, minutinho gente. para você falar também, mas eu queria já começar, Lu, perguntando quais são os principais desafios que as mulheres, né, que nós mulheres enfrentamos ao buscar posições de liderança em multinacionais de tecnologia. Olha, quais não são os desafios, né, Rosane? Eu acho que é isso. Começa desde lá no início, quando existe muito o que eu passei, né? Eu posso falar muito por mim. E não me ver representada muitas vezes, até vira uma sensação de muitas vezes de até de inadequação, que você olha, né? Existe um padrão na sociedade que você acaba vendo, nada contra você, Alex. Mas quando a gente olha e pensa no executivo, justamente isso que eu estava falando, que eu estava no aeroporto, me vem um homem barbudo, de terno, e pensar, caramba, será que eu posso estar nessa cadeira? Será que eu posso conseguir chegar até ali? Porque muitas vezes a gente não vai encontrar tanto apoio, tanto incentivo. Então, o que eu acredito muito é em que a gente possa se ajudar ao longo do caminho, né? Quem puder, porque assim, é uma questão de resiliência, em ter que ir passando por isso, em ter que, muitas vezes, o que eu senti principalmente como um principal desafio é ter que me provar a mais. Então, enquanto uma pessoa, um par que estava do meu lado, né, um peer, ele fazia X, eu precisava ter ali que fazer 2x para poder me tornar e ser apta também. Então, esse cansaço, digamos assim, ter que se provar. E é muito bom quando a gente consegue também ter ajuda ali de certos líderes, muitas vezes até homens que enxergam e veem o potencial e nos ajudam nessa trajetória. Mas são bastantes. Imagina, só finalizando, hoje eu estava numa reunião agora à tarde e vi um dado, que foi um dado muito triste, que depois da pandemia existe um gap, e a gente vai falar de salário depois, de 34%, mais ou menos, a mesma posição nas grandes multinacionais entre mulheres e homens. Então, assim, é um dado bem feio, eu diria, Sim. foi esse dado apresentado hoje. Vamos lá, Alex. Olha, a Te Recruta, os funcionários, claro, ela tem bastante funcionários, quase 40 aí. Parte técnica é muito mesclado, tem muita mulheres na liderança, Scrum Master, gerente de projetos, né? E tem muitos homens também, né? Mas a equipa dela de recrutamento só tem um homem que é o gestor, o business manager, os demais são tudo mulheres, tá? Então, é uma empresa que Gosto muito de trabalhar com mulheres. e tem uma curiosidade, tá, para te falar aí, tá, Luísa, e para todos que estão aí. Se hoje a gente vê que é uma barreira, né, que hoje é um paradigma, uma mulher codar hoje, né, uma desenvolvedora ou uma mulher está na área de programação, imagine há 30 anos atrás. Eu conheço uma Nossa. pessoa que está aqui na nossa frente, Luísa, que há 30 anos 30, atrás codava mais em de COBOL. 30, Imagine, mais de 40, 30. Numa época, 40 se anos hoje atrás. o mercado é dominado por homem. Imagine há mais de 30 anos atrás. Tá aqui a Rosane, tá? Então ela é uma das inspirações que eu tenho, né? A grande amiga Imagina, minha, Alex. inspiração. Então eu sempre faço questão de falar isso, compartilhar sem hipocrisia mesmo, com paixão, com amor e carinho e respeito que eu tenho por ela. Mas vamos lá, eu já falei da Rosane, então eu queria um pouquinho que você compartilhasse uma história inspiradora de uma líder feminina na indústria de tecnologia que tem impactado significativamente a sua diretoria, especificamente sua diretoria. Vamos lá. É muito triste poder ter que falar isso, sabe? Mas assim, eu não tive
em tantos exemplos. Eu acho que, assim, eu acabei eu tendo que abrir os meus próprios caminhos, sabe? É, eu gostaria mais, assim, fica olhando uma pena por lugares que eu já passei, inclusive onde estou hoje, que existissem mais campanhas. Eu tento me engajar ao máximo quanto eu posso quanto a isso, porque hoje eu ainda não vejo tantas mulheres que de fato eu possa olhar. Tive duas grandes líderes, a Fabi e a Fabiana, que ela é da Oracle também, e a Ana da Madeira Madeira, que assim, o que elas me inspiram, eu digo que seriam por elas serem elas mesmas, sabe? E não levarem tanto a sério, por exemplo, porque muitas vezes também existe um papel de uma objetificação do papel da mulher. É como se ela deveria ser mãe, deveria ser tentar conciliar tudo. Eu acho que elas simplesmente são elas mesmas. Então, acho que elas me inspiram muito nesse sentido, mas foram. Eu gostaria de ter tido mais, sabe? Acho que é um lado meu inconformista. Quero poder cada vez ter mais exemplos e poder contar, mas é o meu lado de. Gostaria de ter muito mais exemplos, mas eu consigo trazer esses dois. Da Fabiana, uma pena, a gente falou muito hoje, acho que ela não conseguiu estar aqui, e da Ana, que foi da Madeira Madeira, que hoje é VP lá, VP de vendas. Legal, legal. E o que você acha? Essa presença de mulheres na liderança, como que ela influencia a cultura e a inovação em empresas de tecnologia? Você vê esse toque feminino influenciando essa cultura? Eu acho que não só o toque feminino, como a diversidade como um todo, né? Quando a gente para pensar, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu estava lá em Londres, inclusive, conversando com um time, né? E falando, cara, quantas coisas para vocês, por exemplo, né? Pensa no cenário hoje, né? Quando eu penso Oracle, de onde eu tô. Para a gente conseguir, no mercado da América Latina, a gente tem tantos desafios, tantas coisas que a gente tem que passar por cima, overcome ali, que não fazem, que não, eles não têm noção do que a gente passa, entendeu? Eu acho que essa mesma analogia dá para se fazer quando se está comparando um homem, ou um negro, ou um latino, ou uma mulher, né? Então você ter toda essa bagagem que às vezes, por exemplo, eu tenho uma visão, um ponto de vista de que eu posso solucionar algo muito mais fácil, tipo outra pessoa que seria só daquele grupo, de um determinado grupo, não conseguiria ter esse ponto de vista. Então, essa multiculturalidade, enfim, ter tanto um homem quanto uma mulher, ter diversos grupos, isso consegue trazer diversos pontos de vista. Eu acho que isso impulsiona principalmente em termos de criatividade e também de otimização, porque quando você consegue ver uma outra pessoa ali que vai resolver um problema ou criar um novo, ter um insight para inserir num produto que seja, num software que vai solucionar um outro problema, você otimizou muito mais o tempo do que se fosse um grupo só seleto ali e ficasse focando naquilo com o mesmo ponto de vista, nunca ia conseguir chegar nessa outra opinião. Então, eu acredito muito nisso, não só na diversificação da quantidade de mulheres, mas também de todos, né? Precisam ter grupos multiculturais, é o que eu acredito. Eu acho que nesse ponto é uma coisa que a gente trabalha muito, é a multicultura, a cross da idade também. Hoje é um assunto que nós discutimos bastante nesse evento que eu fui, e aí uma das empresas até dizia que eles acabaram de aposentar um funcionário de 86 anos. Eu achei muito legal mesmo, na área de tecnologia, e como essa diversidade, né, de todos, você consegue realmente ter uma cultura completamente diferente, né? E o fato de... Isso é um desafio, isso é um É um desafio, desafio, é porque um desafio. tanto eu penso muito geracional, tanto de quem é mais novo, em aceitar também o mais velho, porque também não é só do mais velho, é vice-versa, né? Esse complementar. Então, e assim, isso eu posso falar com felicidade. O quanto quando eu comecei a trabalhar e ter experiências com pessoas mais velhas, o quanto isso abriu a minha cabeça. Isso é um assunto também que eu amo falar. O É um quanto foi assunto que transformador. de um lado tem dois viés, né? É uma dicotomia. De um lado, tem um lado que defende que é
porque é bom, que é bonito, porque você provoca a diversidade. Do outro, tem uma gama que eu sou muito ativo no LinkedIn, que fala que muitas empresas trabalham também com diversidade para trazer uma boa imagem da empresa e também fazer um leilão de vagas. Por exemplo, vou trabalhar com vagas para mulheres ou com pessoas acima de 50, porque eu posso oferecer um salário mais baixo. Então, vejo muito essa discussão. Mas, do outro lado, eu vejo que se eu tenho uma mulher boa, né, e tem um cara bom, né, e na hora do peso, eu vou usar o gênero. O homem vai ser melhor que a mulher. Então, quando tem esse tipo de programa, também termina o que você tenha uma questão de equidade. Então, eu queria saber sua opinião, quais são as estratégias que as multinacionais de tecnologia pode adotar para promover uma diversidade de verdade, de gênero na alta administração, e não só de gênero, mas também diversidade em geral, na qual não seja um leilão de salário e que também promova a questão de qualificação de profissionais, independente do seu gênero, independente da sua cor, ou da sua idade, ou do que for. Então, eu acho que muito, de fato, né, pode acontecer e vai acontecer, e acontecem esses movimentos de trazerem, por exemplo, um executivo mais sênior, ou alguém de fora, né, do mercado, e se propagar isso, a questão da diversidade, é uma mulher, estamos trazendo tal pessoa, isso é importante para o mercado para dar essa oxigenada e trazer também uma opinião de fora, mas também o que é importante é olhar para dentro de casa e dar oportunidade e escutar quem hoje está ali e se esforçando e no dia a dia querendo e buscando oportunidades mesmo. Então, valorizar as mulheres que estão dentro hoje das empresas, acho que esse é o principal papel. Não falar que uma coisa que eu fico indignada quando eu escuto, não tem mulher para a área de vendas de tecnologia, eu não encontro tal perfil. Falo, você está procurando mesmo? Você tá buscando? Você está usando? Você está indo atrás? Você tem certeza? Porque existe um outro viés que mulheres, elas de fato, precisam se sentir preparadas, tem toda uma questão de autoestima, né, por trás disso também, que, por exemplo, uma mulher, para ela se sentir confiante para aplicar para uma vaga, ela precisa preencher, acho que talvez, Rosane, você vai saber até melhor do que eu, são 80, 70, tantos por cento. Eu só sei que eu sei de cabeça do homem, acho que não chega nem a 40. Entendeu? Então, o que você está fazendo para de fato atrair os seus talentos também, entendeu? O que você está fazendo ali para também aumentar a confiança da mulher que está dentro da sua empresa, que está dentro do meu time? Assim, o que eu estou fazendo ali que eu possa apoiar para que ela se sinta confiante e queira buscar novos desafios? Então, eu acho que esse é o principal agente transformador. E, óbvio, eu também não... Existe esse marketing que é feito só para catfish, digamos assim, né? Que você vai, tô fazendo isso bonito, sou legal, sou descolado. Mas também acho que, a partir do momento que você faz um bom trabalho desse interno, por que também não divulgar isso para que outras pessoas façam também, entendeu? Mas, assim, aquilo, você precisa estar com a consciência limpa. Você está fazendo o seu trabalho interno e buscando, e não só... Né, as empresas estão divulgando isso para marketing, é um trade-off, é um desafio. Tem uma dica, Rosane, para um dos bootcamp que a gente vai trazer aí, tá? Para vendas voltado para software, tá? Eu acho que seria um bom bootcamp. Pode ser interessante. Naquele número que eu dei lá da porcentagem dos 30 e poucos %, que foi esse grande gap, aparentemente, ele estava falando especificamente de salários em Portugal, para a tecnologia, mulheres e homens. Uma das razões que eles deram, Luísa, é que nessa época da pandemia, principalmente, foi o que você falou. Então, você tem 10 requerimentos de uma vaga. E ele dizendo que uma das razões que eles definiram para esse gap. E a mulher, ela fala, a primeira ok, a segunda ok, a terceira ok, a quarta ok, a quinta ok. Quando chega na sétima, não é ok. A oitava, não sei. Então eu não sirvo para vaga. Enquanto o homem chega, primeiro ok, segundo ok, quarto ok, na quarta ok, ele fala, ok, eu já sirvo para vaga. Já sou autoestima delirante. Exatamente. E ele falava nesse ponto que uma das razões que, segundo eles, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que vai variar de mulher para mulher, né? É que
em geral, as mulheres, elas são criteriosas nesses pontos e querem, sim, ser 100% em tudo, enquanto o homem chegou ali na metade e viu que já está ali metade ok, ele vai e encabeça. Foi uma das razões que eles deram. Não estou dizendo que eu concordo ou não, mas foi uma das razões que eles colocaram e bate um pouco com o que você falou. E falando nessas habilidades e qualidades, quais são as habilidades e as qualidades que você entende que as líderes femininas trazem para a mesa em uma indústria voltada para a inovação de tecnologia? Eu enxergo muito mais pelo caminho, na verdade, de ser, indo de novo pelo que eu falei, eu não gosto muito de taxar, mulheres têm quais X qualidades, ou escutam melhor, ou são mais conciliadoras, eu não vejo muito por esse lado. Eu vejo muito pela bagagem que se traz. Por exemplo, uma mulher, ela teve que ser muito mais resiliente, muitas vezes no mercado de trabalho, então ela vai trazer resiliência. Uma mulher, enfim, ela tem outras visões ali que ela vai enxergar, que ela, pelo background que ela passou, que ela vai trazer junto à mesa. Então, eu acredito muito mais que essa outra forma, né? Assim, a gente pode pensar, não é só em outras empresas, vão ter outras mulheres também, e vão ser o quê? Só homens que vão lidar? Não faz sentido, entendeu? Então, eu vejo muito mais nessa questão de inclusão e trazer outros pontos de vista do que tal mulher tem X característica ou Y, ou ela. Que isso eu já acho muito colocar de novo num padrãozinho, numa caixa, falar, a mulher ela vai ser a conciliadora. Não, muitas vezes uma mulher, para ela conseguir chegar no cargo de liderança, eu diria quase 90%, ela, pelo contrário, ela vai ter que ser muito assertiva, ela vai ter que acabar tendo que criar, muitas vezes, até características de personalidade masculinas, ou ter que ir ali para poder chegar. Mas aí o que ela balanceia com o que ela é de verdade? Eu tô me fazendo clara? Porque às vezes eu me perco quanto a isso. Não, eu concordo com você. Então, não são habilidades ou qualidades, mas sim é o todo. Tudo também vai Isso, depender, né? E varia de cada pessoa, né? Você tem homens com diferentes sim. qualidades e habilidades e as mulheres também. Então, Isso que a Luísa falou, eu acho interessante, porque eu me lembrei de quando meu filho nasceu, ele recém-nascido, minha esposa estava no trabalho, e eu precisava levar meu filho para o cliente, né? Então, ele recém-nascido, eu levava ele comigo, né? Eu de terno e gravata, visitando clientes, vários empresários, várias empresas, né? Para a gente fazer um trabalho de tecnologia, a gente criar toda a arquitetura, quais são as tecnologias, etc. E ele ficava lá comigo. Algumas pessoas pegavam ele para brincar, o pessoal da recepção. No meio da reunião, um monte de empresário de gravata. Depois eu disponibilizo essa foto, muito engraçada. Ele na mesa engateando. E eu tive aquela resiliência. Quando a Luísa começou a falar, me veio em mente que muitas mulheres fazem isso. Muitas vezes ela tem um papel dentro de casa, mas aquele papel dentro de casa não interfere o seu papel fora de casa, na empresa. A mesma coisa o homem. Às vezes tem um papel dentro de casa, que o papel do homem e da mulher é igual, não existe papel de homem fora de casa, mulher dentro de casa, o papel de ambos são iguais, né? Tanto de casa quanto fora, mas essa resiliência de você conseguir, né, saber lidar com o seu interno, dentro de sua casa, com fora de sua casa, isso eu acho que é um plus, né? É você usar algo seu do seu dia a dia para você ter um diferencial. Então eu queria saber, então, com base nisso que a gente está discutindo, eu queria saber como é que como é que as líderes femininas, desculpa, podem superar desafios com os viés de gênero e as disparidades salariais da indústria de tecnologia, porque a gente sabe que existe o viés, né? Como você mesmo falou, muitas vezes eu tenho que ter uma postura masculina para eu poder aceder ou galgar um cargo melhor, ou às vezes eu tenho que perder um pouquinho da minha feminilidade, ou não, ou isso não impacta. Como é que a mulher consegue chegar eu sei que você falou, né? Não, eu tenho que usar o meu background, eu tenho que usar o meu conhecimento, mas o que você pode trazer para a gente da sua trajetória, né, dessa parte de viés de gênero, e como é que a gente consegue trabalhar nessa disparidade salarial
se realmente existe, se não existe, se existe, como é que está no mercado hoje, qual a tendência? Acho que a principal palavra que eu posso falar é autoconfiança. Todas as mulheres, todas as minhas amigas que eu converso, todas, assim, sempre vem a minha voz e falo: você não precisa fazer mais esse curso para você estar apta a fazer tal coisa, a ocupar tal posição. Você não precisa, você já está pronta. E eu sinto que muitas vezes a gente espera, nós mulheres esperamos chegar a essa sensação de estar pronta para as coisas, para poder ir atrás do que, na verdade, é algo que a gente já estava. Eu teve essa pesquisa que você falou, né, Rosane? Eu acredito, a minha percepção, tá? E o que eu olho na minha bagagem, eu muitas vezes não que eu não me achava que eu não achava que eu não estava pronta, às vezes escutava até, Luísa, talvez não é o momento, e eu via tal pessoa do meu lado com muito menos qualificação, mas com uma autoestima delirante e já fazendo aquilo, e como se fosse completamente apta. E eu ficava nessa balança, caramba, e agora? O que eu faço com isso? Então, uma coisa que eu internalizei é ter muita autoconfiança, entender quem eu sou, quais são entendam, né, quem você é, quais são as suas qualidades, os seus objetivos, porque aí sim você vai poder saber o que cobrar, quanto é o seu salário, e não do tipo, existe tal faixa salarial. Por eu ter uma autoconfiança não tão desenvolvida ali naquele momento, e assim, achar que não está pronta, talvez não, eu já aceitei salários e depois, quando eu fui descobrir, eu sabia que do meu lado estavam ganhando 2/3 a mais, entendeu? Então, hoje, assim, eu tenho muita consciência de quem eu sou e não nem olhar para o lado, é saber o quanto a Luísa está trazendo de resultado, o quanto eu valho para a empresa. Então, e aí sim, assim, não, de fato, eu mereço isso aqui. Então, eu acho que essa é assim, da minha vivência, da minha bagagem, o que eu posso trazer, né? Mas é óbvio, está muito maior do que a gente, as organizações todas, elas têm, ainda existe um bias, né? Esse viés. Muitas vezes até, assim, eu estava escutando uma amiga falar, ela fez uma entrevista e aí quando ela pediu, fizeram uma cara de assustado do valor, né, que ela tinha pedido ali da faixa salarial. E depois ela descobriu que todos os outros pares ali, ela acabou aceitando, né, a posição, ganhavam exatamente aquilo. Então esse inconsciente talvez também existe, né, de achar, porque ela é mulher, talvez ela vai aceitar algo menor. Então, assim, literalmente uma briguinha ali mas eu acho que começa com a gente, né? Com a nossa autoestima ali, não deixar se colocar em determinadas situações que você percebe que você é maior do que aquilo. Eu acho que essa palavra autoestima é bem interessante, Luísa. Assim, sempre trabalhei em multinacionais, área de vendas, né? Como você. E eu sempre trabalhei com times masculinos. Então, os meus times eram sempre... O meu último time eram 6 pessoas, dos quais uma mulher, eu, e mais 5 homens. Mas, assim, nunca me fez diferença alguma. Nada. Para mim, zero diferença, assim. Por quê? Eu me colocava no mesmo patamar deles. Eu não queria saber se eles me colocavam no mesmo patamar, mas eu estava no mesmo patamar que ele, e eu tinha essa autoestima e principalmente essa consciência que eu estava. Então, essa palavra autoestima é uma palavra muito interessante, muito importante, eu acho, em tudo que a gente fala sobre mulheres em tecnologia ou mulheres em geral. A autoestima é algo super importante. Então, eu acho que isso é uma palavra-chave. Diz uma coisa, você tem uma mentoria, você vê, principalmente onde você trabalha hoje, tem algum papel de mentoria que ela desempenha nesse avanço da liderança feminina na multinacional? Você acha isso importante? Com certeza, e com certeza, e eu falo não só para quem se mentora, mas também para quem está mentorando. Eu aprendo muito. Eu participo do programa de mentoria da Oracle, e é muito legal também pensar são mulheres que estão começando ali na carreira de vendas, né, de tecnologia, com um time que a gente chama de BDC.
E ele é focado para mulheres também, né? Para quem BDCs que querem virar account executives, né? Então, assim, e é muito, assim, é deslumbrante, tipo, poder pensar todos os desafios que eu já passei, o quanto eu posso facilitar já toda essa resiliência que eu tive, quanto eu posso cortar e ajudar alguém a não ter que passar por isso. Então, acho que isso tão só na minha opinião, é uma ajuda, uma excelente ajuda para quem está ali, né, buscando de fato essa carreira e esse desenvolvimento, mas também gratificante do nosso lado aqui que já passou e poder ajudar o outro. Então eu acho isso incrível. E é mais um papel, mais um motivador também para essa criação de autoestima, de confiança também de mulheres ali dentro da organização. Então é fundamental, eu acredito muito. Isso não é só marketing, isso é transformacional. Ela falou uma coisa que eu gostei muito quando ela disse a questão da autoestima, que eu também tenho minha autoestima muito elevada, né? E às vezes trabalho isso dentro de mim, porque a autoestima elevada pode te levar até a ser boçal, mas eu tenho uma autoestima chega transborda. Em todo lugar que eu vou, eu chego para o cliente, para a empresa e falo: o que você precisa? Eu preciso disso, então eu vou fazer tal caminho e vou chegar a um resultado. Então, estou num projeto atual mesmo que eu precisava chegar a um resultado em 3 meses, trouxe o resultado, cheguei, coloquei na mesa, já alcancei. O que é que você precisa mais de mim? Quero agora o próximo desafio. Então, quando você tem uma autoestima, é porque você sabe o resultado que você vai trazer para a empresa, e aquele resultado que você traz é um resultado que é Autoestima e tangível, né? autoconsciência também, né? E Exatamente, é um autoconsciência. resultado tangível que vai trazer um retorno financeiro para a empresa, um ganho, né? E aquele ganho que você traz, claro que todo mundo é substituível, mas ninguém é substituível, todos são substituíveis. Mas naquele exato momento você consegue trazer um, um retorno para a empresa, né? E dentro disso aí que a Rosane falou, a gente vê também que muitas mulheres terminam participando de alguns programas de mentoria, ou de treinamento, ou de capacitação que te dá empoderamento. Apesar que eu não gosto muito de usar essa palavra empoderamento, é algo meu, porque quando fala empoderamento significa que alguém te deu poder, né? Se alguém te deu poder, essa pessoa tem controle sobre você de tirar ou dar. Então, eu acho que a palavra certa seria o seu autoempoderamento, que é o que você falou agora, Luísa. Eu tenho meu background, eu tenho minha autoestima, eu tenho meu autoempoderamento, né? Eu acho que a palavra certa, na minha concepção, seria isso. Então, eu queria saber de você se poderia compartilhar algum exemplo de iniciativa bem-sucedida de algo que trouxesse para você o seu autoempoderamento, que transformasse aquilo, que lapidasse aquilo que você tem de bom dentro de você, aquele seu potencial, e transformasse lá aquele grafite num diamante, por exemplo, né? Se tem algum programa que você participou, ou na sua empresa, ou fora da empresa, que canalizou aquela sua energia, aquele seu potencial, e transformou ele num foguete, né? No RP1. RP1 é um acrônimo de combustível de foguete, né? O RP1 Academy nós somos um combustível para o foguete, que foguete são as pessoas, né? Queria saber se você fez alguma mentoria, algum curso, ou algo dentro da empresa ou fora da empresa que te dê esse autoempoderamento, te deu essa canalização para você explodir. Hoje você ser um account director, né, da Oracle. Então, não é qualquer um que chega na posição que você está, né? Uma mulher jovem, né, chegar nessa posição não é qualquer pessoa, né? Para chegar aí, existiu um caminho que foi trilhado, né? E esse caminho foi trilhado, claro, o seu background, sua autoestima, mas houve um combustível, um RP1 aí atrás, lá atrás, que te proporcionou a isso. Eu sempre busquei estar muito próxima das minhas lideranças, acho que isso foi fundamental para mim. É óbvio, assim, você não precisa. Vai ter chefe, vai ter líder que você não vai amar, tem uns que nem tanto, mas, assim, profissionalismo é fundamental para tudo e você, em relações, a gente aprende com absolutamente tudo. Então, eu sempre busquei ali, sempre ter essa troca. Pedir muito feedback, estar aberta, ter essa relação de confiança. Então, eu acho que isso me ajudou muito a entender tudo, sempre o que precisava ser melhorado, o que não precisava. Com ex-chefes, eu pedi que eu tive muita sorte também de trabalhar com pessoas muito mais sêniores do que eu na época, né, no momento em que eu enxergava que eu realmente me via, eu quero ser como tal pessoa.
e pedir ajuda do tipo, vamos fazendo, né, checkpoints do que você acha que eu posso melhorar e etc. Então, eu pude contar com essa ajuda de líderes. Eu acho que foi isso. É, acabou vindo muito mais, assim, não dá para a gente esperar que vai vir de mão beijada, que muitas vezes também a empresa vai te colocar num programa de mentoria. Eu acho que tem que partir da gente, de correr atrás e escutar, até pro lado, assim, óbvio, você também não vai virar um chato pedindo feedback o tempo inteiro para todo mundo, mas, assim, criar relações de confiança com seus pares e, assim, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Assim, porque não tem muita essa em questão de hierarquia. E sim, mesmo em times de vendas que a gente atua solo, digamos assim, no fim do dia o time precisa bater a meta, precisa. Então, assim, escutar o que eu estou fazendo de bom aqui, o que você acha que eu posso te ajudar, o que eu não fiz, talvez que eu poderia ter te ajudado. Então, eu acho que ter muito essa comunicação aberta, estar disposto a escutar e em trabalhar para melhorar, né, no que tem que ser trabalhado, que muitas vezes, né, a gente escuta, muitas vezes você não gosta. É assim, é fácil também escutar, não escutar, no caso, né? A pessoa tá te dando ali o feedback e você não simplesmente botar numa caixinha, então você tá aberto a escutar, e o principal, o que você vai fazer com aquilo? Se você vai de fato. Porque às vezes também você pode escutar coisas que não vão fazer sentido e beleza, mas do que de fato você tem senso crítico e, cara, não, isso aqui eu posso incorporar e pode me ajudar a chegar num outro lugar. Então, eu acho que essa é uma dica que eu posso dar. É sempre tenham boas comunicações, tanto com os seus líderes, com pares, que isso faz muita diferença. Legal, legal. Eu estava até lembrando, a gente estava falando agora há pouco né, de ajuda, uma ajudando a outra. Outro dia eu fui num evento aí na livraria Travessa, aí em Lisboa, que é um grupo chamado Uma Sobe e Puxa a Outra. Então, é um livro, uma publicação de um grupo brasileiro, e eles estavam lançando esse livro aí em Lisboa. Então, é bem interessante. E a gente falou muito sobre autoestima neste evento. Então, acabei de lembrar disso. Você acha que a transformação digital teve ou, né, tem alguma influência nessa dinâmica da liderança feminina na indústria de tecnologia? Você vê algum impacto? Da transformação digital Sim, com certeza. Eu acho que, assim, um ponto, né? A transformação digital, ela possibilitou muito essa com a questão, eu vejo isso muito linkado com a questão remota. Aí eu não falo muito do meu lugar de fala, porque eu consigo imaginar, tenho amigas que são mães, não é muito meu lugar de fala, mas com certeza a transformação digital trouxe muita flexibilidade. E para mães, né, mulheres que são mães, isso com certeza é um facilitador assim excelente, né? Você poder ter a flexibilidade de ao mesmo tempo estar desenvolvendo outras atividades e aí, ao mesmo tempo também conseguindo conciliar tudo, eu acredito 100%. Muito bom. Luiz, então, quais seriam as perspectivas para o futuro da liderança feminina na direção de multinacionais de tecnologia? E que conselhos você daria para as mulheres que almejam cargos de liderança nesse setor? Tem muitas meninas aí, ó, tem a Renata Pausini sempre está aqui com a gente, tá? Isso é bom. A Mônica Santos, muita gente aí que sempre está com a gente aqui em todas as lives. Qual conselho você daria para essas mulheres que querem futuramente almejar um cargo de liderança em uma multinacional de TI? Principalmente resiliência, não desistam, espaço tem, às vezes a gente só precisa, né, mostrar, mas principalmente a resiliência e assim, eu de fato eu sou uma pessoa positiva, eu acredito, eu tenho visto mudanças, tenho visto as empresas dando essa oportunidade, abrindo espaço, e vai muito do que a gente passou a live, né, falando, em questão de acreditem, a gente consegue, a gente pode, é possível ter confiança, não só autoestima, ter confiança também,
ter consciência, assim, estamos preparadas, né? Não é porque às vezes existem mais homens que você não está preparada, não é porque talvez pode ter uma conversa, passar um almoço que vai ser falar do futebol o tempo inteiro. Tudo bem, você tá ali para trabalhar, para conseguir os seus objetivos. Você vai passar por isso, você vai falar do salão de beleza com ele, se bobear, e tá tudo bem. É, eu acho que é isso, é ser autêntico, você não se perder nesse processo também. Eu acho que isso é um ponto muito importante, não querer ser uma coisa para se encaixar em determinado grupo que você talvez não seja. Eu falo isso porque eu acho que o nosso principal trunfo é ser nós mesmos. A partir do momento que você é autêntico, você ganha, traz confiança ali, os outros enxergam verdade também. Então, não tentar ser qualquer outra coisa que não seja você. Mas principalmente ter confiança, autoconfiança, autoestima e resiliência. Acho que é isso. Legal, legal. Aí, só curiosidade, Lu, você já passou por alguma situação? Assim, eu vou compartilhar uma minha, né? Há 20 anos, 22 anos, eu levei o Google para o Brasil. Uhum. Né? Então, Nossa, eu vendi o primeiro contrato do Google no Brasil. Na época, era a época do Orkut. Quem está aqui, que tem mais idade, lembra do Orkut. Então, eu passei 10 meses para fechar o Google para o Brasil e levei o Google para o Brasil. Foi que eles começaram em São Paulo e eu fiz essa primeira venda. E foi uma venda extremamente complexa para entregar o projeto Google no Brasil. Então, nós chamamos, na época, o meu chefe, o Emílio, chamou uma reunião com inúmeros fornecedores, botou todo mundo na sala para eu contar sobre o projeto Google, etc. e tal. E aí eu entrei, assim, como sempre, atrasada, porque eu estava vendo papelada e um pouco esbaforida na sala de reunião, e a sala repleta de homens. Aí que eu entrei na sala, assim, meio esbaforida, um homem sentado assim na cadeira, ele levantou a mão e falou assim: você consegue me pegar uma água e um café para mim, por favor? Aí eu olhei para ele e falei assim: claro, com açúcar ou sem açúcar? Ele falou: não, com açúcar. Falei: sem problema algum. Saí da sala, fui lá, peguei a água, o café para ele. Aí outro dia me perguntaram: você cuspiu no café? Não, não cuspi no café, não. Peguei a água e o café para ele, coloquei a água e o café na frente dele, e aí o Emílio fez a apresentação. Ele falou assim: gostaria de apresentá-los a Rosane, ela que vai encabeçar o projeto do Google, porque vocês todos estão aqui por causa dela. Ai, Lu, Deus. esse homem queria se enfiar debaixo da mesa. Foi muito engraçado. Assim, ali valeu, porque a sensação que ele teve, ele falou: me desculpe. Eu falei: de um momento, sem problema algum, teria pego o café para você sem problema algum. Mas assim, foi entrar na sala, ele levantou a mão e me pediu um café. Foi muito engraçado. Assim, eu rio e, assim, na hora, não tive problema algum com isso. Mas foi muito engraçada essa situação. Meio triste, mas engraçada. Você já passou por alguma A gente tem coisa? que rir. Algumas. Algumas, a gente tem que dar risada, essa que é a verdade. Tem umas assim que eu tenho até vergonha de falar. É. Do tipo. Mas é literalmente. Sim, no fundo, sabe qual é a verdade? A gente tem que. É isso, passar. Que as pessoas vão se constranger, entendeu? Eu Sim. acredito nisso. Elas vão se constranger. O Se a gente constrangimento dele foi suficiente para mim. Exato. O constrangimento, e assim, e eu gosto de dar a chance da pessoa ter a oportunidade de se retratar, entendeu? Porque muitas vezes eu acho que está todo mundo aqui para aprender. Existe de fato um bias, né? Um Sim. subconsciente que às vezes nos levam a pensar determinada coisa. Então, se a pessoa, ela de fato, ela se tá aberta, nossa, tá um barulho aqui, tá aberta a si, não, olha, as coisas estão mudando, eu não posso agir dessa forma. Por que que eu tô falando isso? Da onde tá vindo isso? Veio esse meu comentário. E tá disposta a se retratar e mudar para não fazer isso com outra pessoa e não trazer mais um efeito colateral ao longo da vida. Então, eu acho que esse é o caminho que estamos, né? O caminho correto.
Mas, assim, não é fácil o nosso dia. É zero Exatamente. fácil. Depois eu vou perguntar se alguém aqui vendo a live tem alguma situação assim desse tipo para compartilhar. Mas vamos lá. Alex, a Eu já gente tive que. Não, eu já escutei que eu tinha que me usar disso para crescer dentro da empresa. Ah, é? De eu te dizer Tá assim, certo. se usa disso, se usa eu assim, oi, oi. É. Meu bem, Ai, ai. as pessoas são no sense. Mas É, assim, vamos focar que talvez elas possam melhorar. Por isso que exatamente. a gente traz sempre as pessoas fora da curva, fora da Terra, fora do planeta, para trazer inspiração, porque a própria história da Luísa de Mello, a Rosane e muitas outras pessoas que a gente trouxe aqui, que a gente vai trazer, é uma inspiração para todos nós. Inspiração para as mulheres que querem chegar onde a Luísa chegou e até mais, né? E inspiração para nós homens também, para a gente entender que a gente não pode ter nenhum tipo de viés, bias, né? Viés em relação a gênero, e o mais importante de tudo é saber que a diversidade é que deixa, né? Deixa o ambiente mais criativo. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, usando a mesma cor. O mundo ia ser preto e branco, né? O mundo colorido é muito mais bonito, né, Rosane? Queria, Exatamente. então, a gente encerrou o nosso web, né? Eu queria abrir espaço para quem tiver pergunta, o pessoal que está aqui na nossa live, quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Eu acho que a parte da autoestima é uma coisa super importante. Eu participei no Web Summit no Rio, agora no início do ano passado, em um evento com o Banco do Brasil, né? E falava-se muito nisso, né? Na autoestima e o autocrescimento, né? É você ter certeza que você pode, que você é capaz, que você consegue, e com isso você, né, mergulhar. Porque também, se você não achar que você pode e é capaz, aí nada anda, né? Não funciona. Eu Então, costumo dizer que você tem que sempre vencer os seus medos e a síndrome do impostor, porque muitas vezes você tem capacidade e às vezes se limita, né? Mas também tem o outro lado, né? Tem gente que pode usar sua autoestima e enfrentar um leão sem nenhuma arma, por exemplo, né? Aí você tem que ter o medo, porque o medo é uma forma de te proteger, né? Então, É que tem eu que acho chegar que ao meio só que no termo. caso de nós mulheres, falta um pouco o outro lado. É que no nosso caso, falta. Tava um copo, talvez, que ainda não está 100% cheio. é. Então, Mas chegaremos lá. Pelo menos chegaremos. eu criei os meus filhos, né, tanto homem quanto mulher, para serem esses dois seres que vão Exato. funcionar tudo isso. Então, a minha parte eu estou fazendo. E a IT Recruit é uma das empresas, né? Cross-border, cross-age, cross-gender, ou seja, não tem Assim, preconceito com idade, preconceito com é uma das, gênero, com onde você mora. Então, isso é bacana. Muitas vezes, eu converso muito com as recrutadoras da IT Recruiter, e muitas vezes eles têm vaga lá de desenvolvedor, de Scrum Master. Ele não quer saber se é homem ou se é mulher. Ele quer o profissional, e o profissional que encontrar, seja homem ou seja mulher, é apresentada para o cliente. Isso sim, que é bacana, né? isso a gente não tem. E aí, Alex, alguma pergunta aí desse lado? Não temos nenhuma pergunta, ninguém ficou curioso. Acho que a live foi bem explicativa, também bem emotiva. A pessoa interagiu muito durante a live. Muita gente aqui mandou vários comentários falando de muita coisa aqui, mas após ninguém ficou curioso, não. Perfeito, perfeito. Todos seus fãs, Rosane. Ah, imagina, Então, imagina. assim chegamos ao final dessa incrível jornada intergaláctica, tá? Então agradecemos a todos os terráqueos destemidos que se uniram ao nosso webinar. E podemos contar com a ilustre presença aqui, né, da nossa mestre Jedi, Luísa de Mello. Esperamos que tenham se divertido tanto quanto aprendido e continuem explorando os confins do conhecimento tecnológico. E até uma próxima, pessoal. Quinta-feira que vem temos mais. Luísa, Lu, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Boa passagem por Portugal. Estudando pouco e vem a casa de No mercado de Matozinhos.